Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso terceiro exercício, envolvendo os conjuntos, onde nós estamos trabalhando aí a parte das coleções disponíveis que nós temos da linguagem em Python, mais conhecido aí como sets, tá certo? Então, para isso, sem mais delongas, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm aqui no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução envolvendo o nosso terceiro exercício sobre os conjuntos que nós estamos trabalhando aí da linguagem Python. Bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver aqui a resolução da nossa terceira questão envolvendo aí a parte dos conjuntos, né, os sets, em que nós estamos trabalhando as coleções da linguagem Python. Aqui dentro do PyCharm eu vou abrir esse projeto Exercícios de Python, e dentro desse meu projeto Exercícios de Python, né, eu tenho aqui já criado meu arquivo .py de aulas anteriores, né, contendo aqui a nossa lista 09, que trata aqui então dos conjuntos. E aqui, para facilitar a nossa visualização na tela, eu vou fechar, né, na verdade, ocultar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? E lembrando você aí que, se não tiver visto, na aula passada aí nós fizemos a resolução do nosso segundo exercício. Nós trabalhamos aí a parte dos conjuntos da linguagem. Se você não tiver visto essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? Então, se não assistiu, não perca tempo, vai lá e veja a aula, tá certo? E aqui logo na sequência, né, eu tenho enunciado a nossa terceira questão, que diz o seguinte aqui, ó. Dado dois conjuntos de alunos de duas turmas diferentes, tá certo? Crie um terceiro conjunto com todos os alunos, sem, no caso aí, as duplicações. Então, essa questão de duplicatas que nós temos aí na linguagem Python, utilizando os conjuntos, nós podemos eliminar, então, essas duplicatas, tá certo? Então, um exercício bem tranquilo. Então, vou fazer aqui inicialmente a criação de duas turmas, tá certo? Com um conjunto de alunos, eu vou fazer uma turma pequena aqui, com 3 alunos inicialmente. Então, eu vou chamar aqui o primeiro conjunto sendo a turma, no caso, turma A. Vou colocar aqui, então, assim, ó, turma A vai receber, para a criação dos conjuntos, assim como os dicionários, nós colocamos a utilização das chaves, tá certo? E, no caso, né, diferentemente dos dicionários, nos conjuntos nós temos apenas valor. Lá nos dicionários nós temos chave e valor. Então, aqui no caso, eu vou colocar uma turma, como eu disse, com 3 alunos. Então, eu vou colocar aqui, inicialmente, o nome Ana, juntamente com a Ana, o nome Carlos, e depois, por fim, aqui, eu vou colocar um terceiro nome, vai ser o João, tá certo? Então, criei aqui, no caso, essa primeira turma, contendo esses 3 alunos. Vou criar a turma B, tá certo? Então, vai ser aqui, ó, a turma B, vai receber aqui, ó, vou colocar inicialmente João, tem outro João aqui, então, no nosso caso, na turma B, tá certo? Vou colocar aqui outro nome, vou colocar aqui, por exemplo, Marina, e depois, por fim, aqui, ó, um terceiro nome, que vai ser o nome de Lucas, por exemplo. Tá certo? Inclusive, eu já posso printar na tela aqui essas turmas. Então, eu vou printar a turma A. Depois, na sequência, eu irei printar também, né, a turma B, certo? E para verificarmos que se trata exatamente dos conjuntos, eu vou criar aqui, então, um print com a nossa funçãozinha type. Posso pegar a turma A ou turma B. Posso pegar aqui, por exemplo, a turma A, tá certo? E aí eu tenho, então, a
possibilidade já de rodar esse exercício, mostrar a turma A e B e verificar aqui que se trata exatamente aqui das classes dos conjuntos. Então, ó, botão direito em cima da aba lista 09, coleções conjuntos, e vou dar um run lista 09 aqui no caso. Então veja, ó, ele mostrou para mim a turma A, com o Carlos, Ana e João, tá certo? Lembrando que no caso dos conjuntos, né, ele não mostra esses dados de maneira ordenada. Mesma coisa aqui, ó, ele mostrou João, Marina e Lucas, que, por sinal, a turma B ficou na mesma ordem aqui, mas não necessariamente isso acontece. E aqui, por fim, né, eu tenho, então, o meu tipo da minha variável, no caso, conjunto, né, que se trata exatamente aqui dos sets, né, ou seja, os conjuntos que nós temos aí das coleções da linguagem Python. Aí ele pede, né, para criar um terceiro conjunto, aí vai ser um conjunto sem as duplicações, então eu vou criar um terceiro conjunto que vai ser aqui, por exemplo, a turma completa, eu vou colocar assim, ó, turma underline completa, tá certo? E aí eu tenho duas maneiras de fazer isso, eu posso utilizar o método union, eu vou colocar assim, ó, turma A, o método union com a turma B no caso. Depois, por fim, eu posso printar aqui utilizando as minhas f-strings, né, a turma completa. 2 pontos. E aí eu coloco aqui entre as chaves, né, a minha turma completa, já considerando aqui no caso, sem as duplicações. Quais são as duplicações? Eu tenho no caso da turma A o nome João, na turma B também João. Então, fazendo isso daqui, ó, com essa linha aqui, ó, da turma completa, utilizando o método union, eu já posso ver, né, que eu não vou ter mais a duplicação, as duplicadas. Então, se eu rodar isso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Ana, João, veja que João apareceu apenas uma única vez, Lucas, Carlos e Marina, tá certo? Então, é exatamente isso que o exercício pede, né, que eu crie um terceiro conjunto com todos os alunos sem as duplicações, no caso ali, o nome João. Para não deixar aqui coladinho, né, pessoal, posso utilizar um contrabarra N aqui no caso, ó, e rodar novamente. Então ele vai pular, né, uma linha aqui entre class set e a turma completa. Uma outra forma, como eu disse, é utilizando o operador pipe, tá certo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha de comentário aqui no caso para turma completa, tá certo? E vou colocar assim, ó, turma completa no caso, completa, vai receber turma A, operador pipe, né? E essa barrinha em pé que nós temos, aqui, ó, é turma B. Então, se eu rodar isso daqui novamente, olha só, tá lá, Carlos, Ana, João apenas uma única vez, Lucas e Marina, tá certo? Então, eu posso utilizar aqui, ó, o que a gente conhece como operador pipe. Eu vou colocar aqui assim, ó, essa barrinha em pé aqui, assim, ó, é o que a gente chama de operador pipe, tá certo? Então, eu posso fazer a utilização aqui dessas duas maneiras. Então, rodei aqui, ó, Lucas, João, sem duplicações, né? Ana, Carlos e Marina. Dessa maneira, pessoal, nós conseguimos aí, então, realizar a resolução do nosso terceiro exercício envolvendo aí os conjuntos que nós temos disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo o nosso segundo exercício relativo à parte dos conjuntos, em que nós estamos trabalhando aí mais um tópico das coleções que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python
Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!